Olá, eu sou Louise Cruz, endocrinologista, e o nosso assunto de hoje é cirurgia bariátrica. E para ajudar a falar um pouquinho sobre esse assunto de cirurgia bariátrica, eu convidei o Dr. Bruno Duque, cirurgião bariátrico, para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. Muito bem-vindo, Bruno. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado, Louise. Um bom dia a todos. Estou à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida e falar de um assunto que, para mim, é bem estimulante. Num estudo que saiu ano passado do Ministério da Saúde, a obesidade já atinge 20% dos brasileiros e se a gente for levar em consideração o sobrepeso, já atinge metade da população. Então, por isso que é um assunto muito importante da gente trazer para esclarecer a população, porque a obesidade é uma doença crônica, traz várias comorbidades e precisa ser tratada, né, Bruno? Sem dúvida. Algum tempo atrás a gente achava que a obesidade era coisa de americanos, só se via nos Estados Unidos. E em pleno século XXI a gente atinge, doutora Luiz, um número absurdo, onde você tem 1 entre 5 brasileiros já obeso e metade da sua população está acima do peso de alguma forma. A gente tem que puxar também um assunto que é a obesidade infantil. Você também, hoje, a gente atinge números alarmantes de obesidade infantil. E isso precisa ser conversado. E não é só uma questão de estética como se pensava há muito tempo atrás, né? As comorbidades, aumento de câncer, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. A obesidade é uma doença que puxa outras. Exato. Só sofre quem tem obesidade. Mas as comorbidades, elas abreviam vida, ela encurta a vida do paciente. Diminui a qualidade de vida do paciente. Com certeza. Então, para a gente começar a tirar as dúvidas sobre cirurgia bariátrica, que paciente tem indicação? Quais são as indicações para um paciente se submeter à cirurgia bariátrica? Não é qualquer obeso. Não. Primeiramente, esse paciente cirurgia, muitas vezes é a primeira opção, mas no geral, antes de pensar em operar o paciente, esse paciente tem que mostrar para a gente que ele já tentou de outros mecanismos. Então, a falha clínica ela é importante. Eu não vou conduzir um paciente para a sala de cirurgia se ele já não tiver falhado clinicamente, com medicação, com dieta, com atividade física. Naturalmente, a gente tem, Luiz, pacientes que já chegam tão graves que nem vocês, endocrinologistas, nem nós temos dúvida de que a cirurgia tem que ser logo indicada. Mas, primeiramente, tem que haver falha clínica. Segundo, pelos critérios da Agência Nacional de Saúde, esse paciente ele tem que ter um IMC entre 35 e 40, a chamada obesidade grau 2, com doenças associadas à obesidade. Então o paciente chega com alguma doença que não tem correlação com a obesidade. Então não foi a obesidade que causou aquela doença. Então ele precisa ter uma doença comprovada que está associada à obesidade. Ou os pacientes chamados de obesos mórbidos, ou obesidade grave, ou obesidade grau 3. Quando esse paciente tem um IMC, a gente pode falar nesse assunto, como é que calcula o IMC, certamente no seu site aí, deve estar a formulazinha de cálculo. Um IMC acima de 40 ou obesidade mórbida, ela tem indicação formal de cirurgia bariátrica, com falha clínica associada, sem necessariamente o paciente ter comorbidade. Acho difícil que ele não tenha comorbidade com obesidade tão avançada. E quais são as principais contraindicações? Existe alguma patologia que eu posso dizer para o paciente, não, por conta dessa patologia você não pode fazer a cirurgia bariátrica? Olha, a gente tem hoje contraindicações relativas, tá? Não são contraindicações absolutas. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que a contraindicação é se você não quiser fazer. No geral, hoje a gente tem 3, 4 técnicas que já são postas em prática. Então, estamos operando cada vez mais pacientes com mais idade. Antigamente o limite era 65 anos, hoje já está em 70. A idade também já não é mais contraindicação, não né? É contraindicação. Depende das comorbidades que o paciente apresenta. Perfeito. No SUS você já pode operar um paciente a partir dos 16 anos, na saúde suplementar a partir dos 18. Mas, por exemplo, no Oriente Médio e na China, você tem pacientes sendo operados com 12, com 10 anos. Óbvio, isso é um extremo. São pacientes que já têm diabetes graves, comprimento de cardiovascular, individualização é a palavra, né, Bruno? Perfeito. Cada paciente tem que ser olhado individualmente. Isso não é comércio. Para você conduzir um paciente de 10 anos para a cirurgia, o paciente mais jovem operado, que se tem conhecimento, foi na Índia. Um menino de 5 anos, ele tinha diabetes, lesões coronarianas, já tinha feito arteriografia com inserção de stents e era viciado em tabaco. Então alguma coisa podia ter sido feita. As doenças genéticas, nós temos um paciente em comum, é uma doença genética, é uma característica daquele doente. A cirurgia não vai mudar isso.
Então, é uma contraindicação relativa. Mas o que é que eu faço com um paciente que ele tem uma obesidade tão grave, que já tentou de tudo, que já ficou internado em spa, que já fez uso de medicações? É importante dar para esse paciente uma segunda chance. Eu não posso determinar o destino desse paciente. Se a gente tem como ajudar, Claro. a gente vai ajudar. Individualizar. Individualizar. E quais são as técnicas disponíveis hoje em dia de cirurgia bariátrica? As mais praticadas hoje é o bypass gástrico em Y de Roux, onde você faz uma redução do estômago e um desvio do intestino, e você tem a gastrectomia vertical, ou cirurgia de manga, ou sleeve, onde você faz uma gastrectomia, onde você faz apenas uma redução do estômago. Essas são as mais praticadas no mundo. A gastrectomia vertical, o sleeve, ele já supera o bypass nos Estados Unidos há uns 3 anos. Há um ano, continente conservador como a Europa foi superado também, o sleeve já é a sua principal cirurgia no continente europeu. Aqui na América do Sul, o bypass ele ainda é preponderante. Nós somos ainda um país ou um continente que ainda está conservador. Temos outras técnicas, como o duodenal switch, que é mais praticado no Canadá, precisa de muita prática, de muita expertise do cirurgião. Aqui no Brasil, poucos centros fazem isso. Nós temos também o SAD, que nasceu na Espanha, Dr. Antônio Torres, e, portanto, é na Espanha que você tem mais experiência e melhores resultados. E também o Scopinaro, que nasceu de Dr. Nicolas Scopinaro, na Itália, e também os melhores resultados são alcançados na Itália, porque é onde se mais pratica. Aqui no Brasil, a gente fica sentado e sedimentado no bypass e no sleeve. Agora, alguns centros conseguem performar essas 3 outras técnicas. E dependendo da técnica, as complicações pós-cirúrgicas também são diferentes, São né? diferentes, correto. Dependendo do que você escolha, as complicações são diferentes e os cuidados pós-operatórios são diferentes. E eu digo mais, não é só técnica. Ainda hoje, sobretudo aqui na Bahia, você tem alguns centros fazendo cirurgia bariátrica via laparotômica, abrindo o abdômen ao meio, e não via laparoscópica, através do furinho, ou popularmente conhecida como laser. Então, até a via de acesso ao abdômen traz complicações distintas. Uma cirurgia laparoscópica, ou por vídeo, ou por laser, é uma cirurgia muito mais segura, de recuperação muito mais rápida do que uma cirurgia laparotômica, por exemplo. E isso até facilita a retomada do paciente ao trabalho, né? Diminui o tempo de recuperação no pós-operatório, de retomada da sua atividade diária. Com certeza, ele volta mais precoce, ele se recupera melhor, e as incidências de complicações, quando o acesso é feito através de laparoscopia, ele é muito mais seguro. Hoje a gente tem uma cirurgia desse porte, com mortalidade em torno de 0,3%, 0,6%. Isso é chance, não quer dizer que vai morrer, mas a chance de morte, ela hoje é muito parecida com a chance de uma cirurgia de vesícula, que é uma cirurgia de médio porte. Isso em bons centros hospitalares e na mão de médicos experientes. Claro. E alguma dessas cirurgias é reversível? A gente pode reverter uma cirurgia bariátrica? Olha, o sleeve não. O sleeve é uma gastrectomia, né? Tomia quer dizer retirada. Então você corta o estômago e retira. O duodenal switch, o Scopinaro e o bypass são reversíveis. Agora, de uma reversão tão arriscada, que não compensa executá-la. São exceções, Luiz. A chance de dar algo errado ou de complicar na tentativa de reverter é muito grande. É maior do que operar o paciente. E algum paciente que já fez uma cirurgia bariátrica no passado e não atingiu o peso ideal, esse paciente pode ser intervido, pode ser feito um novo procedimento nesse paciente? Depende da técnica que foi feita, né? Então, o paciente que fez uma cirurgia mista, onde você faz restrição, redução de volume do estômago, e desabsortivo, onde você exclui em torno de 1 metro, 1,5 metros de intestino, esse paciente dificilmente tem uma segunda chance. Né? Então, cirurgia de Scopinaro, duodenal switch, o próprio bypass, dificilmente ele tem uma segunda chance. Existe uma técnica chamada escopinarização, onde você pega esse intestino e exclui ele mais ainda, onde você aumenta a desabsorção. E aí, consequentemente, né, as complicações pós-operatórias... Perfeito, são maiores. A chance de distúrbio hidroeletrolítico, a chance de deficiências vitamínicas, queda da massa muscular. Esse paciente emagrece e não consegue ganhar peso mais nunca na vida dele. Então, compensa? Será que isso compensa?
dar uma segunda chance, no nosso entender, eu já fiz alguns casos. Para a gente fazer alguns casos, o paciente tem algum defeito na sua bariátrica para que a gente possa corrigir. Certo. É importante afirmar aqui que o resultado não é igual se fosse uma cirurgia primária. Cirurgia primária é quando você faz aquela cirurgia pela primeira vez. A segunda tentativa de operar, a perda de peso, ela já não é a mesma como se fosse na primeira vez. Sim. Então são casos raros, são casos de exceção. Bem selecionados. Tem bem selecionados. No sleeve não. A gastrectomia vertical, você tem uma chance sim. Um paciente que fez no passado uma gastrectomia vertical e por acaso voltou... Que é só restritiva, que é só restritiva, né? e voltou a engordar, você pode transformar ele no SAD, você pode transformar ele no duodenal switch, ou o que se mais faz no mundo é transformar um sleeve ou uma gastrectomia vertical num bypass gástrico em Y de Roux. Isso é possível. Mas as outras técnicas, muito difíceis, casos muito selecionados.